Amigos, que episódio foi esse, hein? Um episódio recheado de porradaria e muito sangue. Podemos dizer que os 15 minutos finais foi porradaria pura e pra mim, até agora, foi o melhor episódio da série. Teve retorno de personagem que a gente achava que estava morto, que no final acabou morrendo de novo. Mas no final, será que ele vai voltar para tentar se vingar mais uma vez? Fala aí galera, beleza? Tudo bem com vocês? Eu sou Alexandre e esse é o canal Aqui Tem Spoiler. No review dos episódios anteriores eu tinha dito pra vocês que eu não tinha lido HQ ainda. Pois é meus amigos, eu não aguentei e fui atrás de ler as histórias das HQs. E rapaz, a história da HQ é muito boa, só tem uma diferença, na HQ a ordem cronológica é diferente aqui da animação da Amazon Prime. Mas até onde eu li, algumas coisas que aconteceram na HQ vai acontecer nesse episódio. Eu não vou falar pra vocês para não dar muito spoiler, mas talvez lá no final do vídeo eu fale alguma coisa pra vocês, beleza? Mas antes de começar a falar pra vocês sobre o penúltimo episódio, eu quero convidar vocês pro próximo dia 28, quarta-feira que vem, a participar da nossa live sobre Invencível. Nessa live a gente vai falar sobre aqui as teorias para o próximo episódio e para a segunda temporada. E vai ser um bate-papo bem legal com os nossos canais parceiros, beleza? Então não esquece, se inscreve no canal, ativa o sininho para quando a gente ficar ao vivo na live você receber essa notificação, beleza? Agora vamos parar de enrolação, vamos pro que realmente importa, que é o review desse episódio. E nele a gente descobre que aquela criatura estranha dos episódios anteriores é o próprio robô e ele ficava naquela cápsula para se manter vivo. E ele meio que sentia vergonha de sua aparência. E como ele se apaixonou pela menina monstro, ele roubou o sangue do Rex porque ele percebeu que a menina monstro tinha ali um certo carinho, uma certa afeição pelo Rex, se apaixonou pelo Rex, vamos dizer assim. Então, a partir do DNA do Rex, ele pediu aos clones que fizessem um corpo para ele e como troca, como recompensa, ele daria aos clones uma coleira que dominaria quem a usasse. Só que depois que o novo corpo foi criado a partir do DNA do Rex e as memórias daquela criatura estranha foram colocadas em seu novo corpo, o robô entregou aos clones um pendrive criptografado que continha ali como é que se fazia a tal da coleira que domina as pessoas que a usam. Só que tudo isso foi uma armadilha do robô, então o robô fala para os clones que eles vão voltar para a prisão, só que os clones não aceitam isso, né? E aí começa ali uma perseguição de gato e rato. Os robôs do robô perseguindo os clones. E o que eu achei bem interessante, achei bem maneiro, foi a transformação de um caminhão em um robô gigante ao melhor estilo Transformer. Só que aí o robô recebe uma chamada do Cersei, mandando todos os guardiões globais voltarem para a base e ele tem que abandonar a luta. E quando chega na base dos guardiões, o robô tem que contar a história para os guardiões, dizendo a verdade, o que aconteceu. E aí que a gente descobre que o nome do robô é Rudolph, mas pode chamar ele de Rude. No começo ali ninguém aceita essa história, dizendo que ele fez uma coisa sem permissão do Rex, roubando o DNA dele. Mas depois, com o passar do tempo, todo mundo aceita, principalmente a menina monstro. No episódio anterior também, a gente viu ali dois garotos cavando o túmulo do Imortal para beber uma espécie de bebida no crânio dele e ganhar os poderes do Imortal. Só que os clones aparecem na hora e roubam o corpo do Imortal. Então a gente vê que os clones queriam ressuscitar o Imortal para que o Imortal matasse o Cersei e os Guardiões Globais. Só que eles não conseguem dominar o Imortal porque a coleira que o robô deu para eles era bem vagabunda e não consegue ter a dominação total do Imortal. Então o Imortal acorda, desperta da sua morte e sai em caça do Omni-Man de qualquer jeito, querendo a sua vingança. E esse momento, o Imortal voltando à vida, eu achei bem interessante porque mostrou todo o antepassado do Imortal, desde a era medieval até os dias atuais, quando ele foi morto pelo Omni-Man. A gente vê também que a Debbie continua questionando o Nolan sobre ele ter matado os Guardiões Globais e ele insiste em dizer que não teve escolha. Só que a Debbie não acredita nele e manda ele sair de casa. Ele, muito pé da vida, sai de casa full pistola e diz depois que vai conversar com a Debbie. E nisso o Cersei aparece e leva a Debbie para a base central, dizendo que ela está em perigo, que ela tem que sair dali. Então eles tentam fazer uma armadilha para o Nolan, enquanto isso Donald e outros agentes evacuam o bairro. Eles ocupam uma casa em frente à casa do Nolan e lá ficam observando tudo. Então o Nolan volta para casa procurando o Mark e a Debbie e não encontra. Só encontra alguns agentes que com uma certa facilidade Nolan acaba com todos os agentes ali. Então o Nolan vai até a casa onde o Donald estava observando tudo e ameaça o Donald de morte. Mas mesmo antes do Donald morrer, ele explode a casa, só que mais uma vez em vão. O Nolan sai ileso dessa explosão. Então o Nolan continua à procura do Mark para contar toda a verdade para ele. Quer dizer, a verdade dele, do Nolan, né? Mas não a verdade verdadeira. Então o Nolan lembra que ele saiu com o William e vai até o William para perguntar onde está o Mark e ele diz que ele está na floresta com a Eve. E no caminho até a Eve, Nolan é interceptado por Cersei, que tenta convencer ele que ele está errado e pergunta para o Nolan por que ele matou os Guardiões Globais.
Sem resposta do Nolan, Cecil então ordena que um satélite no espaço lance um raio em cima de Nolan, só que mais uma vez, meu amigo, não dá certo. O cara é vaso ruim e não quebra facilmente, então ele vai até o espaço e destrói todos os satélites que estavam lá em cima acertando o Nolan. E outra aparição que era bem provável de acontecer nesse episódio eram aqueles ciborgues do episódio anterior, o Cyborg e o Sinclair, que foram religados pelo Cecil para tentar destruir o Omni-Man. Esses ciborgues até dão um pequeno arranhãozinho no Nolan, mas nada suficiente para parar ele. Então ele também com facilidade destrói os 3 ciborgues. Eu achei engraçado também que o ciborgue mordia a orelha, mordia a queixa, mordia o nariz do Nolan. Parecia uma borracha o Nolan, mas só nem sangue se tirava do Nolan. Então o Cecil toma uma medida desesperada. Um monstro que o Nolan já tinha derrotado meses atrás é enviado novamente, só que agora totalmente modificado e mais forte. E esse monstro sim, esse monstro dá uma certa dificuldade para o Nolan. E os novos guardiões estão acompanhando aquela luta, aquela briga todinha do Nolan com aquele monstro e diz que tem que ajudar o Nolan. Só que o Cecil intercepta a transmissão e fala para eles não saírem da base, que eles são a última esperança contra o Nolan. Se os Guardiões Globais do começo da temporada não deram conta do Nolan, imagina esses aqui que são bem mais fracos. É difícil, hein? A gente vê que o Mark tá boladão, tá triste que levou um fora da Amber, então ele vai até a Eve Atômica para conversar, para desabafar. E no meio da conversa eles percebem que tem algo estranho e vão averiguar o que está acontecendo. Quando chega lá, o Mark percebe que seu pai está lutando contra aquela criatura enorme e vai ajudar seu pai. É quando a Eve recebe uma ligação do Cecil dizendo para ele não se meter na briga e voltar para a base dos Guardiões Globais. Então Mark pergunta para o seu pai que criatura era aquela e o Nolan diz que foi o Cecil que mandou. Então ele pergunta por que o Cecil mandaria aquela criatura para destruir o Nolan. E aí o Nolan diz para o Mark que tem muita coisa que ele não sabe, que eles precisam conversar. Só que só vão conversar depois que matar aquela criatura. E é nisso que aparece o Imortal com sangue nos olhos, querendo matar o Nolan de qualquer jeito e acerta umas boas porradas no Nolan. Só que as porradas que o Imortal dá no Nolan não é o suficiente para parar ele, então o Nolan dá um soco na barriga do Imortal que atravessa ele e no único momento que tem, o Imortal enfia os dedos nos olhos do Nolan. Depois disso, o Nolan, para não ficar cego, corta o Imortal ao meio e o Mark está assistindo tudo, não só o Mark, mas toda a cidade e toda a população mundial, já que a imprensa chegou momentos antes e começou a filmar toda aquela briga. Então, pro último episódio vamos ter que todo mundo já sabia que ia acontecer, que é a luta entre o Mark e o Omni-Man. E acredito que muita gente já estava esperando por essa luta, inclusive eu, é claro, já que o Mark não vai aceitar que o pai tenha matado os Guardiões Globais, porque quando ele matou o Imortal, deu pra ver na cara do Mark a cara de decepção, a cara de raiva que ele ficou. Então no próximo episódio vai ter porrada entre pai e filho. Então assim, eu sei o que aconteceu, eu sei o que vai acontecer nessa briga, então assim, eu vou dar aqui um alerta de spoiler pra vocês, que eu vou falar o que acontece na HQ, beleza? Então, até onde eu li, o Nolan dá uma surra no Mark, ele bate no Mark até o Mark quase morrer e depois foge, pra onde eu não sei, porque até onde eu li foi só nessa parte, mas assim, a luta entre os dois é claro que vai acontecer. Agora, eu não sei se realmente vai acontecer igual aconteceu na HQ, espero que sim, que depois futuramente o Nolan volte de novo para ter outra briga entre os dois, o Mark mais preparado para encarar o Nolan e defender ali a Terra. Vai ser um embate muito legal, mas acredito que nesse episódio, no final desse episódio, o Nolan suma também e fique só o Mark defendendo ali a Terra junto com os Guardiões Globais. E vai aparecer muito personagem, muito vilão que apareceu nessa primeira temporada que não teve uma conclusão dele. Muito personagem que não apareceu vai aparecer na próxima temporada, com certeza. Então cola na live com a gente na próxima quarta-feira, que a gente vai destrinchar ali tudo que pode ser teoria próxima temporada e o que vai acontecer com o Nolan, com o Mark, beleza? Então é isso, galera. Chegamos ao final desse vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado desse review. Deixa aqui nos comentários qual foi a sua impressão, se vocês gostaram, se foi o melhor episódio até agora. Se não foi, conversa com a gente. E se você não é inscrito ainda, se inscreve no canal e ativa o sininho. E não esquece, é claro, de deixar aquele like para fortalecer a nossa amizade. Valeu, galera. Até mais e...